Luz. Oi. Hoje eu quero falar rapidinho sobre ciência e espiritualidade. Rapidinho não sei, mas quero que seja rápido. Vamos lá. Vocês já sabem, porque vocês acompanham meus vídeos, eu adoro falar sobre ego. O ego, dentro da psicologia, é a chave de tudo. Você não pode ter um ego fragmentado, porque aí você parte para uma psicose, você desestrutura mesmo tudo. Então o teu ego tem que estar preservadinho ali, bonitinho, fazendo a mediação, papapá. E o nosso ego, pela espiritualidade, é um ego que ele está aqui e ele quer que a gente seja preservado. Ele quer que a gente vença, que a gente tenha o melhor, que a gente consiga um espaço no mundo que seja bom. O ego garante a nossa individualidade. Então, o ego quer sempre proteger a gente, de alguma maneira. Só que é uma força projetada para as coisas da Terra, né? Para você poder ter essa experiência aqui sólida, que tudo tem um propósito, beleza. Então, essa força egóica de preservação, ela tem uma função divina. A espiritualidade fala sobre isso. A função divina é o que você tem que descobrir em você. Para você descobrir a força divina e colocar o seu ego à disposição disso, porque tudo é uma coisa só, né? Você tem que só descobrir, usar o seu ego para a sua alma poder falar, se expressar no mundo. Para isso você precisa calar um pouco ele, descobrir ele, camada por camada, e deixar a sua consciência espiritual aflorar um pouco, que seria a voz da consciência. Aqueles diálogos internos que a gente tem, né? Que uma é serena, a outra é falante pra caramba, fala alto, grita, berra, e a outra responde e tal, isso aqui, então. Organizar esses diálogos internos e trazer eles para uma sutileza maior, e desse silêncio interior brotar a sua potência, que é a sua alma. Beleza. Onde é que se constrói o ego? Eu quero juntar a ciência e a espiritualidade, tá? Tá. O ego, ele vai vindo, se formando lá, a alma veio, né, para uma experiência individualizada, a gente era o todo, aí virou parte, né, indivíduos e tal. Então todos temos uma potência criativa, somos co-criadores, deuses, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, o mundo vai trazer pra gente, o universo a gente atrai, coisa e tal. Por isso que é tão importante a gente ficar de olho nas nossas crenças, porque aquilo que a gente acredita acontece. Às vezes a gente acredita em umas coisas que não fazem o menor sentido, que não são realidade, não, coisa nenhuma. E a gente cria aquilo e vive aquilo e fica vidas vivendo aquilo. E aquilo não era real, né? Era uma ilusão do ego, tá bom? Então, quanto mais primitivos, mais perto da criação, mais egóicos, né? Mais reativos, mais olho por olho, dente por dente, mais medrosos, medo da escassez, querendo conquistar, querendo ter e tal. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que, peraí, né? Não é bem assim. Mas nesse período demora. Então a gente foi matando pessoas, a gente foi fazendo, acontecendo nesse caminho pra gente garantir o nosso e da nossa família, né? A gente foi se encalacrando numa teia kármica, a realidade é essa. E o nosso ego foi se firmando em padrões. A gente desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, pum. A gente está se firmando em padrões cristalizadíssimos. Juntando aí a ciência e a espiritualidade, né? Quando a gente estava muito mais egóico do que a gente é hoje, lá nos tempos primórdios, a gente reagia. A igreja entrou na história para ter o monopólio político das coisas, correto? E começou a falar de Deus e diabo, Deus e diabo, Deus e diabo, distorcer os ensinamentos, falar em punição, vingança, a ira divina, aquelas coisas todas, e as pessoas foram acreditando. Aí a igreja queria que todo o conhecimento ficasse preso ali nela, porque quanto mais conhecimento, mais liberdade espiritual. E a igreja não tinha o interesse que as pessoas tivessem autonomia, tivessem criatividade, e eles queriam massificar mesmo e vamos, né, enfim, ópio do povo. Beleza. Cara, queimaram os bruxos, entendeu? Começaram a fazer essas saladas doidas aí que aconteceram. Tá.
Quando a ciência, né, as pessoas mais científicas, né, começando pelos filósofos e não sei o que lá, as pessoas foram começando a ser queimadas, a serem mortas, envenenadas, não sei o que, fogueira, não sei o que lá, até que, pô, a ciência precisava vir, né, as pessoas começaram a ver, algumas pessoas, né, que são os cientistas e tal, eles começaram a desenvolver as coisas e, pela lógica, ver que a igreja não estava certa. Só que a bancada era da igreja, né? Que decidia o que ia a público e o que não ia. Tô botando bem simplificado. E aí o que acontece? Os cientistas, as pessoas científicas, né? Que acreditavam na ciência, os cientistas, eles simplesmente tinham que vencer aquilo, né? E eles colocaram tudo num saco só, como se aquela crença em Deus e diabo, céu e inferno, que comandava tudo e que eles viram que era absurdo porque a ciência não tinha nada a ver com aquilo, eles tiveram que romper com a religião. Porque a religião era isso. E que ótimo que isso aconteceu lá pela Idade Média, porque aí a ciência rompeu com Deus. Cada um pro seu lado. E a ciência querendo comprovar que Deus não existe, ou a existência de Deus, e nunca conseguindo chegar lá. E a igreja totalmente fanática lá, sem lunática, sem base nenhuma, com crenças totalmente ilógicas, que não tem base nenhuma na lógica, e as pessoas dizendo amém, 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 amém. Tá bom. Até hoje, né? Tá. Faz parte. Então, a ciência rompeu com Deus. Só que aí, gente, o que acontece hoje? A ciência, naquela época, teve que se respaldar numa força egóica tão grande para poder vencer aquela ignorância. Então o ego tomou conta da ciência. E a voz do espírito se calou. Então qualquer coisa que fosse falar em Deus, porque Deus é um conceito super errado, né? Mas você falar em Deus para a ciência é ridículo, é lunático. E isso tem um fundo lá atrás, né? Então, gente, o movimento da espiritualidade nada tem a ver com a religião. E a ciência fez essa confusão. E hoje, a proposta, né, de muitos terapeutas como eu, psicoterapeutas, psicólogos, né? Porque os terapeutas holísticos não são psicólogos, a maioria deles, né? Psicólogo é psicólogo, terapeuta holístico é terapeuta holístico. E o Conselho de Psicologia não permite que se misturem as duas coisas, porque psicologia é ciência, né? Então, terapeutas como eu, o Conselho de Ética pede para separar as duas coisas, não juntar. E eu compreendo, vocês também, de acordo com essa explicação, o que tem como base. Só que agora o nosso convite como sociedade, como estrutura, para que a gente não pire nas questões do ego, né? Para que os nossos próprios, o nosso próprio sofrimento tenha respostas e a gente possa falar em cura, que a gente não coloque tudo no mesmo saco, religião e espiritualidade. Porque Jung falava que o inconsciente é que manda na gente, e Freud também. Então a verdadeira espiritualidade é você entrar nesse inconsciente, trazer o autoconhecimento verdadeiro. E o que tem dentro desse inconsciente? Memórias. Se você pega a ciência pura hoje, ela não tem como alcançar o que realmente é, lá no fundinho da coisa, né? Que aí eu coloco nos meus vídeos toda essa história de memórias de vidas passadas, né? Os sonhos, muitos sonhos são regressões, muitos sonhos são espirituais, outros sonhos são de conteúdo totalmente psicológico. Totalmente. Então as duas coisas você não pode separar, mas hoje as coisas são tão separadas, né? E tudo bem, a gente tem que respeitar porque a gente está dentro dessa sociedade, mas é a gente que tem que fazer um movimento de transformação. É inevitável existirem ovelhas negras no sentido de pessoas que veem um pouco mais adiante, né? A ciência tem que tomar cuidado, porque esse movimento radical de excluir a espiritualidade achando que é religião entrou no mesmo movimento radical da religião queimar os bruxos. Então a ciência queima bruxos também, no sentido de
não aceita. E bruxo não é bruxaria, magia negra e tal. É um grande conhecimento da natureza do homem. É uma grande conexão com a alma. É você se esvaziar do seu ego o máximo que você puder para tratar um ser humano que está na sua frente, e você se esvaziando dos seus pensamentos e respostas que você tem que dar, e análises e diagnósticos, e conseguir se esvaziar a tal ponto que Jung falava, essa conexão de consciência para consciência no momento presente. Você cura pessoas só nesse estado vazio. Porque aí a sua alma, o silêncio, a alma fala no silêncio. Você consegue captar o outro. E aí, nesse fluir da coisa, a cura acontece. Porque a gente não está no comando, a gente não tem o controle da sua ação. As respostas estão além do controle. Então, minha gente, era isso que eu tinha pra gente refletir, tá? Sobre espiritualidade e ciência. Um beijo, namastê para todos.